Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Billy Andrade. Eu sou um homem negro, com cabelos escuros e a barba escura também. E estou trajando uma camisa preta. Eu sou um homem periférico e LGBT, QAP+, estou dentro dessa causa. E bem-vindo ao Pod Vozes. Hoje vou entrevistar o Heitor, que é estudante do curso de Pedagogia, objeto de pesquisa da minha pesquisa do meu TCC, que hoje ele veio para abrilhantar o meu podcast e eu quero que ele se apresente. Olá, público. Eu sou o Heitor Vick, eu tenho cabelo liso, ele é louro, eu sou negro, tenho uma barba comprida, eu tenho porte físico avantajado, eu sou gordo. Eu tenho 1,70 m de altura, estou trazendo uma blusa com mangas compridas e ela é xadrez branco com creme. Eu sou estudante do curso de Pedagogia da UFPA, estou no 6º semestre e estou muito empolgado com esse convite. Acredito que é muito importante o seu tema de pesquisa e eu estou aqui para contribuir. Perfeito. Amigo, o nosso podcast ele vai ter algumas etapas, né? E a gente vai falar sobre identidade, sobre estudo, as tuas vivências na UFPA, as tuas vivências no curso especificamente da UFPA, né? Que é de Pedagogia. E aí a gente vai iniciar então com algumas perguntinhas sobre então essa questão tua identitária. Onde é o seu local de moradia? Onde você reside atualmente? Bem, atualmente eu estou residindo no Guamá, na cidade de Belém, né? E nossa casa é moradia própria, eu moro com meus pais e meu irmão. Nós somos 3 pessoas, 4 contando comigo. E acredito que a nossa casa, ela venha de repartição de herança. Ela era da minha avó, a minha avó repartiu em 4. E cada irmão da minha mãe ficou com um pedaço. Atualmente é uma vila e cada um tem sua parte. Legal, amigo. E qual é hoje em dia tu tá trabalhando, tá estagiando, tá fazendo o quê? Bem, atualmente eu estagio dentro de uma clínica que estuda a análise do comportamento, que é voltado para intervenção TEA. E na hora do almoço, no período da tarde, eu faço curso técnico de enfermagem e à noite eu já engato do curso técnico para a faculdade. E aí eu faço essa jornada tripla durante o dia. Algumas vezes eu também tenho alguns desenvolvimentos de projetos artísticos, culturais, que é com grupos juninos, intervenção dentro da minha comunidade também, que eu tenho meu próprio grupo junino e grupos de carnavais. Bacana. E dentro desse estágio, quantas horas de estágio quanto tempo esse teu estágio, assim? São quantas horas por dia? Bem, eu acredito que sejam de 6 a 7 horas a carga horária do estágio. Eu chego bem cedo pela manhã, por volta das 7, 6h30, 7 horas eu já estou dentro do estágio. E aí a gente começa a desenvolver os primeiros trabalhos, atende as primeiras crianças. E por volta das 1h30 eu já estou finalizando tudinho, organizando a minha sala e indo para o meu período de intervalo, que é o meu almoço. Entendi. E a tua locomoção ali entre esse espaço? Casa, estágio, casa, como é que tu faz? É interessante tu perguntar isso, porque outro dia eu tava pensando, a minha locomoção é através de ônibus, que é o transporte público paraense. E no meu caso, eu passo o dia dentro do ônibus. Eu pego o ônibus para ir para o estágio, do estágio eu pego outra condução para ir para o curso, do curso eu pego para ir para a UFPA. E apesar de morar no Guamá e a UFPA ser no Guamá, é muito perigoso voltar caminhando para a minha residência. Então eu pego uma outra condução, minha 5ª condução. Eu acredito que são de 5 a 6 conduções que eu pego por dia e não tenho nenhuma bolsa, nenhum financiamento. Eu tenho que tirar do dinheiro do meu estágio. Infelizmente ainda essa é a minha realidade, mas eu prefiro gastar com essa condução, com essa 5ª condução, do que me colocar a perigo mesmo. Sair, de repente ser roubado ou ser sujeito a algum tipo de violência, tanto dentro da universidade quanto fora no meu percurso para voltar a casa. Entendi. Assim, e
na tua residência, quantas pessoas residem contigo, assim? 3 pessoas, 5? Quantas pessoas residem? Bem, nós começamos com 6 pessoas. Eram meus pais, minha mãe e meu pai, meu irmão caçula, meus irmãos gêmeos e eu. Atualmente somos 4 e temos 2 pets. Meus irmãos se desvincularam da nossa casa, já tem seu próprio espaço, e dentro da minha casa reside eu e meu irmão, que ainda somos estudantes e de certa forma meio que dependentes dos nossos familiares, né, meus pais. E assim, como é que tu te identifica enquanto sujeito histórico? Eu me identifico uma pessoa negra, um homem negro, LGBT, QIA+, e essa minha identidade, eu só fui ter a percepção dela no ensino médio. Foi, eu acho que quando ficou um pouquinho mais latente. Me diz mais, comenta mais. Bem, tá ok. Diga assim, no ensino fundamental, eu não tinha questões, assim, pelo menos pra mim, raciais ainda. Apesar de que tem uma sociedade racista, do racismo estrutural, eu ainda vivia ali no mundinho no mundo do teatro, no mundo de apresentações. Eu fui uma criança que adorava estar nesse meio, envolvido dentro dessas dinâmicas da escola. Então, eu não ficava muito fora da sala de leitura. Eu era um aluno que vivia dentro da sala de leitura, e lá dentro a gente tinha uma rede de proteção, porque a nossa professora de sala de leitura, ela meio que ensinava e nos protegia ali dentro. Isso no Fundamental 1. No Fundamental 2, eu já comecei a sentir um pouco do preconceito, da homofobia. Foi aonde eu comecei a me questionar sobre a minha sexualidade, sobre a minha identidade de gênero, e comecei a tentar entender quem eu era. Quando eu passei pro ensino médio, foi quando eu acho que me debrucei desse racismo latente. Por quê? Eu estudava no Parque Carvalho, uma escola histórica aqui de Belém, onde fica no centro da cidade e fica perto de lojas, fica perto do shopping, fica perto de praças. E teve um episódio onde foi que eu senti muito essa questão do racismo, que eu entrei numa loja muito conhecida em Belém, e onde dentro dessa loja diversas seguranças começaram a me seguir. Então, eu primeiro fiquei muito desconfortável, claro, e não entendia por que aquilo estava acontecendo, sendo que foi eu e outras 2 amigas que são brancas. E em algum certo momento eu fui por um lado, ver algum produto específico, e elas estavam no outro, e a única pessoa que foi seguida foi eu. E depois daquilo eu comecei a me questionar por que eu estava sendo seguido, e eu não entendia os motivos. E isso foi acontecendo, foi se repetindo, até no primeiro ano, segundo ano, até que no terceiro ano eu tava, farto de entrar num lugar e ser seguido. Então eu fui num supermercado famoso aqui de Belém fazer umas compras e fui seguido. E por uma pessoa negra também. Então, num certo momento eu fiquei bem agitado, eu não gritei, não fui grosso, mas eu cheguei com a pessoa e perguntei os motivos dela estar me seguindo, e ela me disse, e aí eu conversei com ela, e foi bem assim, meio que a minha descoberta, foi bem desse jeito. Então é assim que isso ajudou então no teu processo identitário enquanto pessoa negra e LGBTQIA+. Então, auxiliou nesse processo de como tu te percebeu, ou tu consegue perceber isso em outro momento na tua vida que tu acredita que tu... Olha, dentro do meu processo de descobrimento como pessoa gay, homem gay, no fundamental eu já me sentia meio que envolvido pelos meus amigos, e eu não entendi o porquê. Mas quando eu passei pro ensino médio, eu ficava me questionando, porque eu sou de uma família tradicionalmente cristã. E dentro do que segue, né, a religião, não tem nada a favor dos homossexuais. Então eu ficava muito nesse embate comigo,
por quê? Mas por quê? E sabe, por que eu sou assim, mas se não é certo ser assim? E aí eu cheguei no ensino médio com esse questionamento. E foi as amizades que eu fiz no ensino médio que me fizeram entender quem eu era. Me abraçaram, a gente conversou junto, alguns se descobrindo juntos também. Era bem misto, assim. Tinham pessoas religiosas, tinham pessoas do cristianismo, do candomblé, tinham pessoas que não tinham religião, que eram agnósticas, era uma roda bem diversificada. Então eu acredito que ali tinha respeito, ali aquele grupo cresceu junto. Acho que todo momento que a gente ia conversando, apesar da gente não concordar, a gente ouvia o ponto um do outro, e isso foi muito legal. Entendi. Agora, já que tu tocou no assunto ali sobre a tua instituição, né? No ensino fundamental, ensino médio, as tuas instituições foram públicas, foram privadas? Onde foi tua vivência ali? Onde tu vivenciou isso? Bem, eu sou filho de instituição pública. Eu fiz toda minha história escolar dentro da escola pública. Eu não fiz cursinho, inclusive preparatório para o Enem, para as provas. Eu estudei em casa. Eu tentei o Enem 3 vezes e foi durante a pandemia que eu me foquei. E que eu digo que eu me foquei porque eu fui um adolescente muito agitado. Então eu não estava ali estudando de verdade. Eu estava estudando, mas não era estudando para passar. Quando eu parei, naquele momento que o mundo estava em crise, eu precisava de uma válvula de escape. Eu precisava de uma coisa minha, mas eu precisava movimentar a minha cabeça, eu precisava movimentar meu corpo, eu precisava de um foco, eu precisava sair daquela realidade que a gente estava vivendo naquele período pandêmico. Então, me voltar pro Enem foi a minha válvula de escape. Foi como eu consegui passar aquele momento. Eu acordava, estudava, aí eu montei toda uma rotina. Acordava, estudava, almoçava, depois descansava, estudava, antes de dormir eu estudava e eu montei todo, foi ali. Mas no meu ensino fundamental e médio, eu acho que eu tive um bom ensino. Eu passei o meu Fundamental 1 e 2 na mesma escola, no Professor Francisco Nunes, que fica ali na Castelo, no Guamá. E todas as minhas memórias dessa escola são muito afetivas, muito calorosas. Foi onde eu me descobri, onde eu fui incentivado. Eu acredito que hoje eu sou pedagogo, estou me tornando pedagogo por conta desse carinho, por conta desse afeto que eu tive naquele momento. E o Parque Carvalho serviu muito para contribuir enquanto a minha formação de percepção minha enquanto pessoa. E sobre o teu acesso, teu ingresso na UFPA, como foi, especificamente no curso de pedagogia, como é que foi? Eu queria que tu comentasse, que tu falasse para mim um pouco como foi. Bem, eu tentei o Enem, né, 2 vezes, e eu só sabia que eu queria ser professor de alguma coisa. Eu não tinha um foco. E aí foi nesse pós-pandemia que eu consegui trabalhar com crianças, dando reforço estudantil para elas. E aí eu me descobri na pedagogia. Quando eu passei, foi uma surpresa, eu não esperava. E eu acredito que foi bem recebido na UFPA. Os alunos veteranos que estavam se formando me receberam calorosamente, a instituição também, só que eu entrei em um período que ainda estava no ensino remoto, onde não estava tendo aulas presenciais, e a gente estava resolvendo todas as nossas demandas pelo celular, por notebook, pelas vias de comunicação digital. Eu sou uma pessoa de baixa renda, então eu não tinha acesso à internet, uma internet de qualidade, não tinha acesso a um notebook, a um PC, a um computador, então era tudo pelo celular. Foi um pouco complicado a entrega de documentos da minha parte, mas eu tive ajuda, meus primos e os veteranos também da UFPA, alguns veteranos, a Juliana Moreira, que me ajudou, também teve a Luísa Braga, quero agradecer as meninas, a Juliane, que era do curso de Letras, e a Luísa Braga, que era do curso de Biologia, e também teve meus amigos da pedagogia, que eu já sabia que estudavam e me orientaram bastante.
Então, assim, essa entrada no curso, a gente sempre chega achando que não sabe nada. E os professores, de certa forma, eles foram bem pacientes com a gente, assim. Esse comecinho não foi tão agitado, acredito que porque estava todo mundo voltando de um lockdown, de um pós-pandemia, de um período onde estava todo mundo isolado, então não tinha como correr naquele momento. Certo. E o teu ano de acesso foi quando? Eu ingressei na faculdade em 2021, na primeira entrada de 2021. E eu queria que tu me falasse, a partir das tuas vivências lá no curso, né? Como está sendo a tua permanência no curso de pedagogia da UFPA? Bem, a minha permanência não tá permanecendo. Assim, é nítido que o aluno do noturno, o aluno da UFPA noturno, tem uma falta de amparo, eu posso te falar. Com todo respeito à instituição, mas a gente não tem a mesma carga horária, a gente não tem as mesmas demandas, a gente vem de uma rotina onde a gente pega um dia todo de trabalho ou faz outras demandas. Alguns alunos, não vou generalizar, mas uma parte dos alunos, e onde a gente chega exaurido na faculdade. Acredito que a gente não tem todo as oportunidades que os alunos têm da manhã. Eles com certeza são um pouquinho mais contemplados, eles podem participar de seminários onde a gente não tem essa mesma oportunidade, a gente está em trabalho e alguns trabalhos não entendem essa saída do trabalho para ir para a universidade. Também tem a questão financeira. Eu não consegui bolsa, até então eu não me interessava, agora eu tô mais ativo nessa questão, mas eu sempre escuto que tem todo um processo para ingressar nessas bolsas, e assim, é bem difícil, às vezes a gente tá cansado, estourado, tem que chegar em casa, tem as nossas demandas da nossa casa para resolver, mas também tem as coisas da faculdade, da universidade, e o professor não quer saber se tu vai ter tempo ou não, ele quer que tu entregue na tua data. Até que as datas são bem flexíveis, os professores conversam com a gente, mas ainda assim, para um aluno que, por exemplo, eu sou homem solteiro, mas eu acredito que tenha outras pessoas que sejam chefes de suas famílias, mulheres, homens, tem pessoas de diversas idades, aonde chegam em casa e tem suas demandas, tem seus filhos, suas filhas, tem seus pais que vão cuidar, tem sua vida dentro de casa e que tem que dividir, sabe, essas várias rotinas. E então, assim, a partir das tuas vivências, né, na UFPA, tu consideras que existem algumas dificuldades ainda para as pessoas negras e LGBTQIAP+, nesse processo de permanecer, de ingresso, alguma coisa assim na UFPA, ou não? Emily, eu acredito que todos os dias são uma batalha quando a gente se fala de minoria, que não é minoria, mas que somos taxados como minoria. Então, a permanência na UFPA custa a nossa saúde mental, custa o nosso lazer, custa o nosso bem-estar. Eu acredito que hoje um aluno não sai da graduação sem ter algum tipo de ansiedade ou de uma quase depressão, uma saúde mental boa. Eu, em específico, acredito que as pessoas LGBTs e não têm um acompanhamento adequado, então... E eu falo isso de acompanhamento psicológico, demandas. A gente não tem essa porta assim de entrada, sabe? A gente não tem esse carinho, esse cuidado. Os atendimentos que tem de psico dentro da UFPA, eles são todos voltados para o público durante a manhã. Não tem um atendimento noturno. Então, eu acho que deveria ter esse conforto. Isso é um privilégio que a gente não tem, e fora demandas do financeiro, sociais e entre outros. Interessante, amigo.
E como é que tu avalia essas políticas de afirmação que são promovidas pela UFPA para pessoas negras e LGBTQIA+. Eu acredito que a faculdade esteja procurando acolher essas pessoas, esteja fazendo pesquisas e, de certa forma, tentando intervir e ajudar, mas eu acho que precisa de um aumento e precisa de um olhar um pouquinho mais carinhoso. Eu acho que, não sei se carinhoso é a palavra, mas um olhar mais atento, já que nós somos uma minoria que não somos minoria, e tá intervindo em cima disso. Entendi. Tu já teve alguma experiência no curso ou na UFPA de racismo ou de alguma discriminação como LGBTfobia? Olha, dentro da UFPA não. Dentro do curso em si não. Eu não sei se por conta do espaço onde estamos, mas eu nunca presenciei e nem sofri nenhum tipo de homofobia ou racismo dentro do curso de pedagogia. Interessante. E o curso de pedagogia, ele era a tua primeira opção? Se não, qual era a tua primeira opção? Como é que é? O curso de pedagogia não foi a minha primeira opção, por conta que eu não sabia o que eu queria ser. Eu tentei ser outros tipos de professores, eu sabia que eu queria ser professor. Eu não sabia que tipo de professor eu queria ser, mas foi o meu vínculo com as crianças da minha comunidade, da área onde eu atuo, que me fez me voltar para a pedagogia. Então, quando eu comecei a atuar diretamente com elas, eu percebi que o meu direcionamento era esse, pedagogia. Hoje eu ainda acredito que eu tenho esse direcionamento, eu tenho esse carinho, e é isso. E como é que tu avalia o currículo atual de pedagogia em relação a demandas relacionadas a conteúdos, disciplinas sobre essas questões étnico-raciais, e também sobre questões de diversidade, de sexualidade? O que tu sente, assim? Como tu percebe? Bem, dentro desses 6 períodos que eu já participei, venho enfrentando, eu acredito que o currículo ele é bem flexível. Os professores eles têm trazido os números atuais, eles vêm conversando com as turmas, eles procuram saber de fato sobre questões étnico-raciais e questões LGBTs. Eu acho que dentro de uma universidade tem essa busca pelo novo, pelo atual, e os professores pelos quais eu passei vêm atualizando esse currículo, não vem só no tradicional, não vem trazendo, eles sempre vêm trazendo algo a mais. Tá, interessante. E amigo, deixa eu te perguntar, e como é que tu avalia então essa formação de professor a partir do curso de pedagogia? Eu não sei se das disciplinas ali, desse currículo que é disponibilizado. Eu acredito que a gente está sendo treinado para uma sala de aula de base brasileira, com um currículo brasileiro. A gente está tentando intervir em cima desse currículo, fazendo ficar regional para cada estado, para cada área. Então a UFPA vem nos preparando para isso, e acredito que dentro do campo de pesquisa também a UFPA estimula muito os alunos a pesquisarem. Então você decide se você o que você vai fazer, como você vai usar dentro desse seu diploma ou as suas habilidades acadêmicas. E em relação, assim, na tua opinião, em que o curso de pedagogia da Universidade Federal poderia melhorar em relação a essas questões étnico-raciais, combate ao racismo, a LGBTfobia? Como é que a UFPA poderia, então, o curso de pedagogia, melhorar esse acolhimento, por causa dessas temáticas? Dentro do curso, eu acredito que fazer uma ouvidoria com os próprios estudantes e fazer esse levantamento. Na verdade, a universidade já faz, só que eu acho que poderia ser mais ativo, de forma menos discreta.
eu acho que pode ir lá e levantar a bandeira mesmo. Eu acho que tá faltando levantar a bandeira. A gente tem toda essa perspectiva educacional, de inclusão, mas eu acredito que tá faltando representatividade ativa ali. Entendi. Então a gente está chegando ao fim da nossa entrevista e eu gostaria de agradecer, né, a tua participação e tu queres dizer alguma coisa para fechar, para talvez incentivar outras pessoas que estejam assistindo e queiram vir para o UFPA, para o curso de pedagogia? O curso de pedagogia, ele é um curso apaixonante. Dentro do seu currículo, apesar de você não se identificar com algumas matérias, ainda assim você consegue se apaixonar pelo que você está fazendo. Dentro daqui você tem que se apaixonar pelo que você está fazendo, pois você vai passar um período ali e que você vai estar... Eu costumo dizer que os pedagogos, eles não são babás, como as pessoas falam, como a sociedade fala. Nós somos modeladores de perspectivas futuras. Nós estamos trabalhando com a infância, com o primeiro contato daquele ser com o mundo. Então, a partir do que nós estamos fazendo ali, é que aquele ser vai se desenvolver, vai sentir, vai acreditar. Não podemos chegar de qualquer jeito dentro da vida de uma pessoa, de uma família. Então, quando você resolver vir para o curso de pedagogia, venha de coração, venha aberto. Não venha de qualquer jeito, porque você vai estar lidando com um ser novo. Olha, obrigado então, e até a próxima.